Opa! Salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Recado rápido, chega junto lá no cantinho, aquele retângulozinho, senta o dedo, te inscreve, é barbada, não paga nada, não dói. E aí você acompanha o nosso conteúdo, ainda compartilha os vídeos. Não esqueça da meta, eu quero chegar a 30 mil inscritos ainda neste mês de setembro. Já passamos de 25. Gente, saídas do Internacional, mas tem uma situação em especial que merece uma avaliação maior. Vamos estender um pouco mais, mas vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Sarrafiore está indo para o Coritiba. O jogador deve já na quinta-feira chegar no Coxa, fica emprestado até o final do Campeonato Brasileiro. Jogador de altos e baixos, eu até entendo que muito mais baixos do que altos, né? Não teve sequência. É um jogador que tem as suas deficiências, foi uma aposta do Inter, não foi um erro ter contratado o Sarrafiore, ele vinha bem, enfim. Mas não deu certo. Talvez, tendo mais sequência, ele possa amadurecer como jogador. Claro que vai para um outro ambiente, mas isso daqui a pouco pode ser importante que ele possa voltar um jogador diferente para o Inter. O zagueiro Roberto é outro, totalmente sem espaço, acho que é importante esse jogador sair do Inter agora. Paraná está interessado nele, né? Jogue aí, tenha mais possibilidades e quem sabe lá na frente o Internacional possa negociar em definitivo este zagueiro. Mas tem o William Potker também, jogador que está interessando o futebol turco. Aliás, o futebol turco anda mirando aí alguns jogadores do Internacional, né? Mês passado havia um interesse na contratação do lateral direito Rodinei, mas ele não sai de jeito nenhum do Inter, né? E agora o Potker, uma situação que está avançando e penso que não é hora de economizar. E por não ser hora de economizar, talvez o Inter pudesse incluir o Potker num negócio mais interessante, porque eu vejo que há uma carência que com o que tem não vai se resolver. Meio de campo. Ah, mas tem o Patrick, tem o Bosquilha, tem o Edenilson, falta um jogador. Tem o D'Alessandro, né? Falta um jogador. Há falta. E esse jogador realmente ajeitaria bastante o Internacional. Talvez fizesse até com que o Inter mudasse de postura em determinados momentos do jogo. Mas o William Potker, a gente tem que ressaltar, foi um acerto do Inter. Eu não vou criticar o fato de ter contratado esse jogador na ocasião. Ele sofreu com um histórico de lesões, né? Embora eu entenda que seja um jogador muito mais de uma jogada só, mas ele vinha bem na Ponte Preta. Aliás, o Corinthians na ocasião estava interessado nele, né? Foi uma concorrência em que o Corinthians até vivia um outro momento, estava a fim de investir no William Potker. Por isso que eu entendo que esse jogador poderia ser incluído numa negociação que permitisse a chegada do meia. Bom, com que entrar de dinheiro no Inter, ainda não sabe quanto de fato isso vai gerar aos cofres do Internacional, é importante daqui a pouco não pensar em economizar, tentar apostar na contratação de um jogador. O Inter trouxe aí o Abel, né? Era uma necessidade contratar esse uruguaio pela lesão do Guerreiro. O Leandro Fernandes tentou o Alexandre Pato, que não estava muito afim de jogar no Inter. Vamos combinar, não estava afim, né? O Luiz Adriano também, a pedida era absurda, totalmente fora da realidade, mas acho que o Inter poderia fazer um investimento. Dar uma cartada, gastar mais. Ah, mas não tem. Não, arruma um jeito, né? Capacidade de se endividar, eu acredito que tenha. Ainda mais nesse momento que o Campeonato Brasileiro está em aberto. Está em aberto. O Inter é o líder da competição. Ah, tá bom, Daniel, já está dizendo que o Inter vai ser campeão? Não, mas o Inter está fazendo uma boa campanha, isso eu não posso desconsiderar. Mas aí entra outro ponto. E esta boa campanha, ela passa, querendo ou não, pelo trabalho do treinador. Não estou querendo dizer aqui que o Kudê não mereça ser criticado, acho que ele comete alguns equívocos, tá? Mas a gente tem que ressaltar algumas situações. Por exemplo, venderam um produto para o Kudê e entregaram outro, né? O cara que de repente compra um telefone celular e quando abre a caixa tem um tijolo ali dentro, né? Ou daqui a pouco tem uma cebola, uma batata, né? O Inter teve a possibilidade de reformular bastante o grupo, era uma ideia, mas isso não foi feito da forma com que se gostaria. Me lembro que o Kudê fez um vídeo, olha, faz um tempo, a torcida do Internacional ficou pé da cara, mas o tempo é o senhor da razão. O Kudê depois acabou falando isso, inclusive, em uma entrevista, né? Ele achou que teria um outro time. Por quê? Porque disseram para ele que ele teria um outro time e acabou não tendo,
né? E aí eu quero pegar a partida contra o Bahia. Vocês não sentiram falta depois daquele 2-1, entrada do volantão aquele de arrepiar, de pegada, para dar uma seguradinha e terminar o jogo com a vitória contra o Bahia? Vocês não sentiram falta? Ou agora vocês entenderam por que em um determinado momento o Kudê faz isso? Falta carência ao time do Internacional. Entendo que o Inter tem mais técnico do que time. Não significa que o Kudê não erre, mas puxa vida, né? É uma pegação de pé em cima do argentino. Ah, mas ele não joga como ele... Gente, ele não pode jogar como ele jogava antes no Racing, como ele jogava no Rosário Central. Ele não tem as peças para isso. E ele está sacrificando o seu estilo de jogo pela circunstância, pela necessidade. Então, eu acho que está na hora, de repente, tirar um pouco o pé do acelerador, começar a dar uma freada e olhar para as esquinas para ver se não tem ninguém atravessando o caminho e enxergar um pouco mais esse momento que o Internacional está vivendo. Outra coisa, reclamação, o Inter tem alguns jogadores enfeitados ou estão enfeitados, Edenilson e Patrick. Você tem razão, não vou te criticar por isso, mas vale lembrar que isso se deve também a esta ideia que se tem de que o Internacional tem time realmente para ser campeão. E aí o que acontece? Quando o Inter não joga com corda esticada, o time fica autossuficiente. E aí ele tem a dificuldade maior, por exemplo, para reverter uma situação. Porque vai precisar da qualidade. E isso, claro, se reflete naquilo que hoje tem o Eduardo Kudê nas mãos para trabalhar. Ah, mas é responsabilidade do técnico não manter o foco, não manter o time amplamente focado no jogo ou cobrar de quem de repente está enfeitando mais. Claro que é, sem dúvida, mas o importante também é o problema na origem. E a origem se deve justamente por isso. Se coloca num devido patamar, se exige mais, a responsabilidade do jogador é maior. Os resultados estão ocorrendo pelo que o Inter também está apresentando, e vale ressaltar que o Inter tem méritos pela campanha que está fazendo, mas algumas situações pontuais já trazem uma ou outra condição que faça com que se tenha uma atenção, principalmente do técnico do Inter. Talvez esta seja a crítica que eu faça ao Kudê. Mas o Kudê não ganhou Grenal, sim, mas já havia uma diferença de time. Hoje o Grêmio está jogando mal, o Inter está bem, mas no normal mesmo há uma diferença de time. E o treinador sofre por isso também. Então alivia um pouco mais o Eduardo Kudê. Ele não é o maior responsável quando as coisas não acontecem da forma com que se gostaria. E entendam que o Internacional está fazendo muito mais do que ele pode fazer. O que é importante? A largada. A largada e com o time, o grupo focado, jogando com a corda esticada, o Inter pode fazer, assim, um excelente campeonato brasileiro. E o que fica de bom tamanho para esse time do Internacional, como para outros também, se analisarmos a tabela, é que não tem mais o fator local. Ao mesmo tempo que você jogar em casa não tem o torcedor te ajudando, quando você está fora, você joga mais relaxado, não tem a pressão. Isso acaba refletindo também na tabela. A gente vê Vasco na parte de cima, o São Paulo beliscando liderança, o Internacional líder, o Atlético Mineiro, que tem um grupo que tem qualidade, tem um bom treinador que é o Sampaoli, e o Flamengo em recuperação. Beleza, gente? Comentários aqui embaixo. Quero trocar uma ideia contigo aqui no canal, tá certo? Fui!